Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, sua linda! Hoje nós temos um assunto muito interessante, muito importante, assunto esse tão importante como todos os outros, mas ele é de suma importância quando a gente pensa numa cidade que capitaliza cada vez mais investimentos, uma cidade essa que cada vez mais reúne grandes marcas, empresas e produtos e que a gente precisa ter a tranquilidade de um bom transporte público, da educação, e da segurança também. Por falar em segurança, nada melhor do que reunir aqui bons amigos, profissionais que já estão há muitos e muitos anos estudando a respeito de segurança. Você já está nos observando, quem nos assiste pelo canal de YouTube. Esses meus três amigos estão aqui, o Tenente Coronel Pedro Ramos, Tenente Coronel Marco Antônio e o Delegado-Chefe da Polícia Civil, o Fernando. Eu tenho o currículo de vocês aqui e eu vou lendo com o passar do tempo, porque vocês estudaram tanto que só o currículo de vocês daria uns 15 minutos mais ou menos cada um. Mas eu acho que é isso que serve a vida mesmo, para a gente estudar, para a gente reunir informações e para devolver para a comunidade, não é? Porque dizia uma professora minha de muitos, muitos anos atrás, todo conhecimento que você retém para você, não que você é um cara egoísta, mas para que serve se você não distribuir? Por isso que eu sou adepto de livros. E por falar em livros, se reunir também a quantidade de livros que esses três caras já escreveram, já leram, também dá uma biblioteca. Então hoje a gente vai conversar a respeito de segurança na cidade de Londrina. Por onde eu começo? Por cargo, por idade, por altura, por peso, por quem está armado, quem está desarmado? Como é que eu começo aqui? Hein? E agora? Pelo mais velho. Pelo mais velho? Idade, respeito, né? Quem que é o mais velho de vocês três? Você está com quantos anos, Tenente Coronel? 47. 47. E você, Fernando? 53. 53. Eu ganhei deles, né? Estou com 58. Muito bem. Tenente Coronel Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social e da Guarda Municipal, Tenente Coronel da Reserva Remunerada, ex-diretor de trânsito da CMTU, atual secretário municipal de Defesa Social, chefe da Guarda Municipal e também coordenador de Defesa Civil do município de Londrina, vice-presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Segurança Pública, bacharel em Direito e licenciatura em Educação Física pelo UEL, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e pós-graduado em Formulação e Gestão de Políticas Públicas, pós-graduado em Polícia Judiciária Militar. Tenente Coronel Pedro, seja bem-vindo, viu? Um bom dia para você nesse sabadão quente. Isso, bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos colegas, né? O Tordolo, que é meu parceiro de mestrado policial na Academia do Guatupê, e o Amarandino, que é um amigo recente, veio para Londrina e houve uma identificação, né, Amarantino? E a gente está fazendo um trabalho muito bacana, houve uma aproximação enorme, uma afinidade do trabalho nosso da Guarda Municipal com a Polícia Civil. E agora esse trabalho está sendo coroado com a chegada do Tordolo, que é meu irmãozinho, né, meu parceiro de polícia. Tamo aí, vamos lá. Que bom. É muito importante, não quero desmistificar, mas eu quero humanizar exatamente os profissionais por trás da farda. Normalmente, a imprensa, e faz um papel muito bom a imprensa, de cobrá-los, né, de fazer com que vocês deem satisfação de tudo aquilo que vocês fazem. Mas eu tenho um formato jornalístico um pouco diferente, um pouco mais suave no bom sentido, que eu gosto de identificar pessoas. Acabei de saber que o Pedro Ramos é um pelopeiro do Pelotão de Operações Especiais em Brasília, corintiano, atleta de 110 com barreira. Quem vê não sabe que esse cara já bateu recorde de corrida. Não, é muito bom saber, ô Pedro, que você já perambulou por todos esses afazeres. Porque quando eu te ver como um tenente-coronel e hoje tomando conta da guarda, tem que entender que tem um sujeito com 63, é isso? Meia? Quantos anos você tem? Meia? 58. 58? 58. Que você está com quase 60 anos e que você entende muito bem da cidade de Londrina. O mais importante é conhecer a cidade de Londrina para você executar muito bem o seu trabalho, não é? Exatamente. A gente, primeiro que nasci aqui em Cambé, né? E a vida inteira foi Londrina. Meu ingresso na Polícia Militar foi no 5º Batalhão, um batalhão que hoje está sendo comandado pelo Tordoro. 2 anos depois que eu voltei do Exército. E construí uma vida aqui. Fiz faculdade, né? Trabalhei aqui, comandamos a Companhia da Polícia Rodoviária por um tempo. Ajudamos a fundar o Comando Regional de Polícia Militar, que foi uma instituição que foi criada há alguns anos, né, para separar a polícia do interior, que era concentrada toda
a chamada CPI, né, Comando Interior, e ela se espalhou pelo Estado, e a gente participou desse processo. Então, para mim, eu me sinto muito à vontade aqui, porque a vida inteira a gente se dedicou. Então, a gente conhece a formação da cidade, como, né, lá no passado, 40, 50 anos atrás, como isso tudo começou, como começou o 5 Conjunto, a nossa universidade, como era, né? Na época da gente só tinha o EL. Exato. Né? Então, era uma briga para entrar na universidade, porque só tinha uma instituição. Então, o vestibular era muito mais difícil. A própria inclusão no 5º Batalhão, a área nossa envolvia Rolândia, Porecatu, Cornélio Procópio. Você estava trabalhando em Londrina, mas você ia tirar uma escala no final de semana em Centenário do Sul. Nossa. Num ambiente que você só tinha uma empresa de ônibus que andava para aquele lado lá, né? Então é muito bacana, eu me sinto muito, muito bem aqui. E depois de todo esse tempo, eu poder estar trabalhando, prestando mais um serviço para a cidade, como diretor de trânsito inicialmente, e hoje como secretário de defesa, né, com a Defesa Civil e com a Guarda Municipal. Muito bem. Nós tínhamos comentado, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a Polícia Militar, e aí o pessoal está dando bem-vindo ao Fernando Amarantino, porque você, pelo seu currículo aqui, você também andou bastante pelo Brasil, né? Principalmente pelo lado de Goiás. 10 anos como agente de Polícia Civil em Goiás, 5 anos como delegado na Polícia Civil de Minas Gerais, 9 anos como delegado de Polícia Civil no Paraná, cursos operacionais, pós-graduado em gestão de cenários contemporâneos, formado em Direito também, atribuições de uma Polícia Civil que não para de estudar, não é? Exatamente, Marcão. Primeiramente, bom dia a você, bom dia aos amigos, Coronel Ramos e o Coronel Tordoro, né? Amigos que a gente faz na segurança pública, que tá sempre junto na lida ali no dia a dia nosso. É um prazer estar aqui interagindo com o seu público. Realmente é isso, né? Nós estamos aí com 24 anos de profissão, em 3 polícias judiciárias diferentes, né? Comecei como agente de polícia na Polícia Civil de Goiás, que é o meu estado. Lá permaneci por 10 anos como agente, né? Que aqui era o investigador. Depois prestei concurso para delegado em Minas Gerais, fui delegado durante 5 anos e depois prestei concurso aqui no Paraná, já estou aqui há 9 anos. Comecei minha carreira aqui no Paraná, na pequena cidade de Cândido de Abreu, que eu adoro, fiz grandes amizades, lá me casei, tenho um vínculo muito grande lá. Depois fui para Telêmaco Borba, onde exerci as funções de delegado operacional, delegado adjunto, depois chefe da subdivisão. Quando, há 3 anos, em 2020, fui convidado para estar em Londrina, chefiando aqui a Polícia Civil, numa das maiores subdivisões do interior. E é um prazer encontrar equipes de profissionais, amigos que, assim como a gente, estão interessados na segurança pública para poder atender bem a população. Que bom. Tenente Coronel Marcos Antônio Tordoro, nós estamos comentando que tem a pronúncia diferente, pode ser Tordoro ou Tordoro. O correto é Tordoro. Tordoro. Tordoro, de origem italiana. Italiano. Tordoro. Muito bem. Comandante do 5º Batalhão, que agora você assume assim. Eu li parte de um livro seu, você mandou para mim 123 páginas de um livro, né? Aí eu prometi para você ler, mas não significa que eu li tudo ele na semana passada. Eu estou lendo ele aos poucos, né? E você já escreveu outros livros também. O escrever livros é perpetuar o seu trabalho? É uma forma de você deixar para as próximas gerações, não só dos policiais militares, mas também de toda a população, todo o seu aprendizado? Marcão, bom dia, Coronel Ramos. Coronel Ramos é pelopiano e corintiano, rapaz, mas é um cara bom de lida, viu? Porque pelopiano já não é muito bom de lidar, né, doutor Ribeiro? Eu vou defender o Pelopo daqui a pouquinho, e corintiano ainda, Marcão. É muito defeito, mas para Coronel pouca Ramos qualidade. é gente boa, viu? Apesar de ser corintiano. Ok. Você torce para que time, falando Eu sou nisso? santista, rapaz. Santista. E você, Fernando? Eu torço pro Vila Nova de Goiás. Então, você vê que nós estamos bem com o Corinthians. Tá bem eclético aqui o negócio, Tá bem né? eclético, é bem eclético. Mas, Marcão, assim, eu vou ser meio direto. Escrever livros, assim como outras coisas que nós fazemos, tá no projeto de morrer vazio. É deixar aqui aquilo que eu não quero levar para onde eu vou, e todos vão, após, quando nós passarmos essa vida para outra, né? Então eu tenho me esforçado para fazer o que tem que ser feito aqui, não deixar para amanhã, claro que isso não é fácil. E o ato de escrever livros, Marcão, é algo que eu tenho comigo como é algo meu, um propósito meu. Então a gente tem que escrever. E uma vez, um desses livros que eu escrevi, eu recebi críticas, né, através de outras pessoas.
de um oficial muito conhecido no Paraná e falaram para mim, o fulano falou isso do teu livro. Eu falei, rapaz, o livro, com todo respeito, né, a esse oficial cidadão que criticou, e é legítima a crítica, ela é importante, né? Mas livro, Marcão, a gente escreve o que quer, as pessoas falam o que querem, e é a minha ideia, né? É a minha convicção daquilo que eu entendo como visão de mundo, de acordo com aquele tema daquele livro, e é algo que nos desafia, é algo que me tira da zona de conforto, para poder deixar escrito. E isso, é claro, quando você faz isso, você fica sujeito à crítica. Sim, lógico. Fica sujeito à avaliação da opinião alheia. Mas o que vai nos pautar não pode ser a opinião alheia. O que tem que nos pautar é o nosso propósito. É claro que a opinião alheia, ela tem que nos importar também em alguma medida, para que eu possa avaliar como é que está o movimento, no bom sentido, né? Mas o que vai pautar as minhas ações, que eu tenho comigo, é o meu propósito de vida, é a minha missão enquanto pessoa, enquanto profissional. É mais ou menos por aí. Quanto tempo você tem como policial? Eu tenho 31 anos e meio para todos os efeitos legais. Eu entrei na polícia em 94, então deu 30 anos de serviço, né? E o que te levou? Eu sou de Marumbi, sou marumbiense, né? É uma cidadezinha muito pequenininha. Na Itália? É aqui, Na não, essa não é na Itália. Essa aqui perto de Jandai do Sul, Apucarana, né? E ali tem italianos, né? Bastante. Os Tordoro e o Cividini. Porque nós estamos descobrindo as origens italianas. Ele disse que é italiano aí. Deixa Nasceu no Marumbi. Deixa eu registrar aqui o sobrenome Cividini da minha mãe, né? Tem bastante Cividini em Marumbi, Caloré. Italiano também. Italiano raiz. Raiz. E eu sou nascido em Marumbi, cidade muito pequenininha, e lá tinha alguns policiais militares. E dentre esses, o Douglas, que hoje é major. E que, à época, ele ficou famoso, Marumbi, porque ele passou no concurso para oficial. Então ficou Olha famoso. só. O Douglas, tem até um apelido que eu não vou falar aqui agora, Sim, né? eu imagino. O fulano passou para oficial. E o que é isso? Como é que faz? Te impactou. Como é que funciona esse trem, né? E eu estudando em Jandai do Sul, no Colégio Estadual lá de Jandai do Sul, aí eu fui investigar, fui ver, não tinha internet, tinha que ver no correio, colado nos cartazes do correio, os concursos abertos, né? Aí eu fui investigar, fui ver, fui conversar com o Douglas, aí fiz a minha inscrição pelo Banestado à época, tudo analógico, tudo manual, né? Uhum. E comecei a estudar por um livro que o Douglas me emprestou, que ele tinha comprado na editora Abril. Entendi. Uma coleção de livros. Então você Eu foi falei, atrás mesmo, eu aquilo falei, te impactou. É o que eu tenho, isso aí, vou estudar por isso aí. Fiquei um ano estudando, 93, e final de 93 prestei o vestibular da Federal, que até hoje funciona assim, e de 93 para 94 fui agraciado com a aprovação. Em 94 iniciei o curso de formação de oficiais, me formei em 96, trabalhei em Cornélio Procópio durante 10 anos, depois trabalhei em Rolândia mais 8 anos, em 2015 vim para Londrina, e estou aqui até hoje. Muito bem. Pedro Ramos, o que te levou ao caminho do militarismo? Cara, inicialmente eu fui prestar o serviço militar exatamente motivado pelo meu pai. Também tinha prestado serviço militar e tal. E a gente vivia aqui na região de Londrina. Se você levar isso aí há mais de 40 anos atrás, era uma outra realidade. Aquilo que o Tordoro falou. A gente não tinha informações, concurso, vestibular, faculdade, era tudo coisa muito distante para a gente, né? No meu caso, que vinha de uma família humilde, né? Os meus pais, a gente trabalhou de boia fria há muito tempo. E aí, quando o meu pai falou, olha, uma oportunidade de você conhecer o mundo é prestar o serviço militar. E aí no período da minha inscrição, eu cheguei para fazer o alistamento, né, no exame. Eu lembro até hoje, tinha um capitão do exército, ele chegou e falou assim, e aí, guerreiro, vamos servir? Eu falei, vamos. E não era comum isso, né? Todo mundo querendo sair e tal. Falei assim, ele falou, vai mesmo? Eu falei, vou, eu sou voluntário. Ele falou assim, você é voluntário? Eu falei, então vamos para Brasília? Eu falei, vamos para Brasília. Cara, enfim, passei, e quando foi para ir para Brasília, normalmente tinha aquelas caravanas, né, um ônibus cheio de pessoas para ir para Curitiba, para ir para Apucarana, que tinha um batalhão. E aí eu cheguei lá em frente à prefeitura para ir para Brasília, olhei e falei, cara, será que eu perdi o horário e tal, né? Não tinha ninguém, só tinha eu. Aí daqui a pouco apareceu um veraneio lá, com um pessoal fardado, e falou, ó, você que é o Pedro Ramos, vamos pro exército. Então, daí lá, eu fui pro exército, lá eu fiz curso de cabo, curso de sargento,
né, no Tudo Exército Brasileiro. Aí já a gente passou a ter uma visão de mundo já maior, diferente, né? Conheci a capital da República. E de lá eu falei, ao invés de ficar no Exército, que você ping-pongueia o Brasil inteiro, né? Eu fui descobrir isso depois de sargento. Aí eu resolvi, aí eu já abriu para mim a possibilidade de vir para a Polícia Militar. No Paraná, que pelo menos você estava restrito Exato. ao estado e tal. E aí, de férias, quando eu vim de lá, eu prestei o concurso aqui no estado do Paraná, inicialmente para oficial e no mesmo período para praça, né? E acabei entrando como praça no 5º Batalhão. Dali fiz curso de soldado, curso de cabo, curso de sargento. Eu fui soldado, cabo, 3º, 2º, 1º, subtenente. Eu passei por todas as graduações e postos da corporação. Eu fui fazer o curso de oficial, eu já tinha 20 anos de serviço como praça. Entendi. E aí era uma oportunidade, era um cenário que a Polícia Militar apresentava. Só que nesse intervalo de tempo, você falou da faculdade, né? Como que foi o estudo para mim? Eu vi na Polícia Militar a oportunidade de você ser instrutor de educação física, né? Embora eu, quando me formei, dei aula aqui na Escola Municipal José Garcia Vilar, escola pela qual eu tenho um carinho muito grande, no Colégio Aplicação, mas a gente não podia exercer 2 atividades sendo militar. Aí eu comecei a dar aula como instrutor na polícia, instrutor de atividade física. O curso de Direito, para mim, também foi nessa linha. Num determinado momento da vida, eu percebi que era muita exigência para o polícia de informação jurídica, e a gente tinha uma formação básica enquanto soldado. E isso me levou a me formar em Direito. Cheguei até a passar em concurso do Ministério Público lá na terra do Amarantino e não fui. Acabei surgiu a oportunidade de ser oficial aqui e ser promotor de justiça lá. Eu optei por ser oficial aqui na polícia. E, enfim, essa foi a minha trajetória como policial militar. Fiquei os 35 anos na polícia, né? O tempo, fui embora olhando para trás para ver se alguém chamava de volta, né? Porque a gente ama isso, né? Quando você veste a farda, ela faz parte da vida da gente. Então, eu fui embora olhando para trás. É muito emocionante a gente ver policiais, militares com um sentimento de menino, sentimento de soldado. É isso que eu gosto de reunir no programa que eu faço. Falar de segurança nós vamos falar, mas eu gosto de falar sobre as pessoas que fazem a segurança. Por trás de uma farda, por trás de uma arma, por trás de um distintivo, tem seres humanos. E normalmente a imprensa, mais uma vez vou comentar com você, amigo, a imprensa ela está certa em cobrar, ela está certa em encostar na parede, ela está certa em querer números, mas é mais importante, no meu conhecer, na minha percepção, conhecer as pessoas. O que traz de alma, de vivência, de perspicácia, de amor ao próximo, cada um dos senhores que está aqui. Ô Fernando, você também, né? Você tem um tempão de vida na polícia, né? Mas quando você era pequenininho, você tinha revolvinho, já estava pensando em sair dando tiro? Ou o pai e a mãe falaram nada de polícia e depois você descobriu lá para frente? Absolutamente nada. Sou da família de pessoas da saúde. E o coronel estava contando aqui a história. Eu lembrei da minha também. Foi o que me levou a ser policial. É bem fácil de resumir. O salário. Eu sou da área tinha me formado em agrimensura, trabalhava com topografia. E a topografia, você trabalha igual formiga. 6 meses você tem serviço, depois chega a época da chuva. Goiás tem 2 estações bem definidas. Quando chove, você não trabalha. E ali no ano de 99, nós passávamos, naquela época em que estava sem serviço, eu olhei o jornal, eu lembrei direitinho agora quando você falando lá, salário de R$685 para ser agente de polícia em Goiás. E eu pensei, falei, nossa, R$685 vai resolver a minha vida durante esses 6 meses que eu fico sem trabalho. E eu fui a uma banca como o Coronel Tordor e comprei um livro que tinha, à época era só 2º grau, não tinha nível superior como é hoje para entrar na instituição. Eu comprei aquele livro e estudei por um único livro, fiz o concurso, eu fiz tanto para investigador, né, para agente, quanto para escrivão. Tive a felicidade de passar nos 2. Escolhi ser agente de polícia e ali eu fiquei levando as 2 carreiras por algum tempo. Fim de semana eu ainda fazia alguns bicos ali como topógrafo,
Mas aí já no meio da polícia me apaixonei, resolvi fazer a faculdade, tinha um projeto de ser delegado de polícia, comecei lá em Goiânia, fiz a faculdade, viajava todos os dias 302 quilômetros para ir para a faculdade, 151 para ir, 151 para voltar. É uma realidade que me fez... quando a gente sofre, a gente consegue dar valor, né? Exato. Tanto que eu passei no concurso de delegado, estando ainda no 10º período da faculdade, dada a minha dedicação, porque eu já era pai de família, já tinha meus filhos, tinha 2 profissões, eu sabia o que queria e durante o tempo que eu fiz a faculdade, eu fiz uma faculdade bem feita. Já no 10º período, eu passei na primeira fase do concurso de Minas Gerais, peguei minhas férias que eu tinha acumulado, já comecei a estudar, e tão logo eu terminei o curso, quase que eu não entro em Minas, porque eu não tinha o diploma ainda. Foi realmente, assim, realizador essa conquista de ter passado tão rápido. Fui para Minas Gerais como delegado de polícia e cada vez me apaixonei mais pela profissão e depois só vim aqui para o Paraná porque na questão salarial Minas não vivia um bom momento. Eu saí ganhando de lá para cá, em um mês eu tive uma diferença salarial de 102%. Então o Paraná era um local bom e por isso eu vim aqui para o Paraná. Aqui construí minha carreira profissional e também a pessoal, né? Me casei com minha esposa é aqui de Ponta Grossa, a minha filha mora comigo aqui em Londrina, cursa odontologia aqui, eu me sinto extremamente realizado, mas comecei, como o Tordoro disse ali, aquela época de 1999, não tinha internet, era tudo feito à caneta, não é como hoje, que você tem acesso aos próprios estudos, né? Hoje a pessoa reclama, às vezes, sem muita razão, porque o mundo está acessível nas mãos de qualquer pessoa. Se ela quiser assistir uma aula de inglês, de matemática, de italiano, né, Tordoro, das suas raízes, ela consegue com muita facilidade. Aquela época não era desse jeito. Do Tordoro aí tá... Não, nós vamos ter que explicar. nós vamos descobrir. Isso é para outro podcast. Outro podcast, nós vamos falar sobre os italianos do Torduro e o nome da mãe, de Marumbi, né? De Marumbi. Arminda Cividini Tordoro. Torduro, muito bem. O novo policiamento hoje deixou de ser ostensivo, passou a ser um pouco mais tecnológico, as 3 forças se unem constantemente para vocês conversarem a respeito desse tipo de observação da segurança. Sou do tempo da segurança, ainda daquele guarda noturno que denunciava o que estava acontecendo. O que são as novas reformulações e o pensamento da segurança de uma cidade como um todo, Tenente? Marcão, na minha percepção, a integração de hoje, ela é real, ela é verdadeira e é exitosa. Falava há pouco, o Coronel Ramos falava dos sistemas que existem hoje e que propiciam essa melhor integração. Mas eu também tenho opinião, que corrobora com a do Coronel Ramos, que a pessoalidade ela é imprescindível, ela é preponderante. Né? O Coronel Ramos é acessível, é parceiro. O delegado Ribeiro, o doutor Amarantino, é uma pessoa muito acessível, uma pessoa que nós conversamos tranquilamente sobre os assuntos de segurança e de muitos outros. Então isso ajuda muito nas conjecturas técnicas e aliadas à teoria, à tecnologia, à lei e às demandas que a população traz para nós, para mim, para o Coronel Ramos e para o delegado Ribeiro. Eu falo que hoje, né, na minha visão, sempre foi assim, mas hoje eu tenho isso muito mais nítido para mim. O que pauta as minhas ações no dia a dia operacional, no que respeita à polícia ostensiva, né, não sendo uma situação de emergência, são as demandas que a população traz para mim, pessoalmente, pelas redes sociais ou por qualquer outro meio. Desde que essa demanda não seja ilegal ou imoral, eu tenho a obrigação de realizar ações de polícia para atender a demanda na esfera das minhas atribuições, no que respeita à polícia ostensiva, que é focada na prevenção. Então isso hoje é uma das bases do conceito do policiamento de proximidade que eu defendo, que eu advogo, que eu experimento, que eu testo já há alguns anos, construindo essa teoria. É uma teoria construída, baseada na experimentação. É um conhecimento científico hoje balizado na experiência, baseado na testagem, para que eu possa discutir num ambiente como esse, num ambiente muito mais informal ainda, num bairro, como a Dona Maria, o seu João, as pessoas comuns, assim como nós, mas também discutir esse assunto no mundo acadêmico. Que é importante nós robustecermos essa teoria, que na prática foi testada já, também no mundo acadêmico. Porque daí eu consigo, de maneira estratégica, movimentar o poder político para que isso redunde
em benefício para a população que mora em Londrina e todas as regiões. Então, assim, em linhas gerais, é assim que eu vejo segurança pública hoje, no que respeita à polícia ostensiva, e sem jamais dissociar o trabalho focado na interação, no contato com a tecnologia. A tecnologia hoje, assim como a pessoalidade, também é preponderante. Hoje, nesse conceito que eu falei para você, policiamento de proximidade, nós trabalhamos pesado com as redes sociais, com a divulgação estratégica. Até um dos nossos trabalhos, ele prega que é colocar os algoritmos para trabalhar em prol de segurança pública. Porque o mundo do crime, Marcão, Coronel Ramos, delegado Ribeiro, sabe muito bem. E quem nos assiste também sabe. O bandido, a pessoa do mal, ela trabalha pesado com a rede social. Exato. Por que nós, os do bem, os que estão do lado do bem, também não usamos de maneira pesada e intensa a rede social? Claro, aí é um assunto que a gente pode vagar por outras áreas, mas as culturas, né, de todas as forças, muitas vezes elas impedem que nós usemos com intensidade. E nós temos empregado isso com muita força hoje no trabalho ostensivo. Né? Então isso tem me dado a possibilidade de falar sobre isso em vários locais do Paraná, para falar do que nós fazemos aqui. Isso é compromisso com a população, porque a rede social nos expõe. E eu entendo que o servidor público, Marcão, a essência do servidor público é o ato de servir, de ter compromisso. E, naturalmente, quando eu me exponho, eu firmo mais compromisso com a população. Mas é isso que eu compreendo e entendo que o servidor público tem que fazer nas suas mais variadas secretarias, nos mais variados segmentos. O servidor público ele tem que ter compromisso, ele tem que estar disposto, tem que estar disponível. Claro, ressalvadas as questões relacionadas a descanso, férias, não estou entrando nessa questão. Mas tem que ter compromisso. Uma vez compromissado, ele tem que estar pronto para servir, para ouvir, e a partir daí, realizar as ações de polícia, no nosso caso, para atender a demanda da população. Policiamento de proximidade serve também para a Polícia Civil e para a Guarda Municipal, né? Eu entendo, e traduzindo tudo isso, quanto mais proximidade com a comunidade, quanto mais proximidade que você tem com o bairro, o líder de bairro, quanto mais você tem proximidade com todas as nuances de uma vila, de um bairro, mais você vai saber o que aquela necessidade daquele bairro tem. E assim, só para melhorar um pouquinho esse entendimento seu, o policiamento de proximidade, Marcão, preza pela amistosidade, pela cordialidade, pela simpatia, pela interação. É ouvir e ser ouvido. Mas isso não exclui em nenhum momento o uso da força, com rigor extremo, para salvar vidas, aplicar a lei e estabelecer a ordem. Porque as pessoas, às vezes, confundem. E eu tenho trabalhado pesado para construir a narrativa certa. E tem algumas pessoas, e aí eu compreendo, desavisadas, às vezes tomadas pela ignorância, que falam de uma outra forma, tentando desconstruir aquilo que nós estamos construindo com o trabalho e com a testagem. Porque não há contradição entre o sorriso com uma criança, eu parar numa esquina para me ajoelhar e abraçar uma criancinha e tirar foto se for necessário, eu falo que é gol aberto e bola quicando. Criança que acena com a mão para nós. Tem que parar, tem que desembarcar, tem que ir lá abraçar, pegar no colo, quer tirar foto, tira. Quer dar uma voltinha na viatura? Monta na viatura, dá uma voltinha, toca a sirene, pede pra mãe e pro pai primeiro. Senão não vai achar que tá levando embora a criança. Exato. E na outra esquina, no mesmo contexto, Marcão, eu posso ter que parar também e me ajoelhar, mas... Um tiroteio. Aí pra pôr o joelho no pescoço do marginal, pra acessar, imobilizá-lo, algemá-lo, pôr no camburão. Não há contradição. Então, alguns tentam desconstruir isso que eu tenho trabalhado para construir. Não há contradição do sorriso, da cordialidade e do uso da força enérgico para atender uma demanda da população, quando a demanda ela vai ser resolvida com uma prisão. Se o indivíduo não resistir, né, doutor? Ele vai vir por bem, tranquilo, algemado talvez. Se ele resistir, eu vou ter que usar a força, que pode ser inclusive letal. Muito bem, por isso que depois a gente vai falar sobre um livro que ele está à disposição da população. Nós são 113. São 113 páginas? 113 páginas. 113 páginas, eu li 13. Onde nós falamos sobre policiamento de proximidade, o conceito, os objetivos, fundamentos, redes sociais, divulgação estratégica e o tal dos algoritmos para trabalhar pela segurança pública. Muito bem. Nós vamos sair para um breve intervalo comercial e a gente já começa a se aprofundar um pouquinho mais no termo segurança depois que as pessoas já conheceram um pouquinho mais desses 3 sujeitos. Homens familiares do bem, pais de família, atletas, jogadores de truco, torcedores do Corinthians. Do Vila Nova. Do Vila Nova. Nem conhece, né, Santos. Não conhece, o pessoal conhece. Hein? Peixe, do Peixão. Do Peixão. E aí a gente tem também que salientar que são seres humanos, pessoas que estão morando em Londrina, que estão pagando seus impostos em Londrina, vivenciando em Londrina e trabalham com a segurança. Então,
Após o nosso breve intervalo comercial, a gente volta na 91,7 a falar sobre segurança de Londrina. E você continua agora com a gente no canal do YouTube. No canal do YouTube a gente fica rasgando um pouquinho mais de seda, de fronha, sei lá como que é o termo que as pessoas falam hoje em dia. Falar do tubarão. Depois. Vamos falar do tubarão. Então a gente já volta na 91,7. Fique você pelo canal do YouTube. E a gente conversava muito, né? A gente levava daqui o café, né? Pra fazer um café lá depois Mas quando vocês estudavam lá? na academia. Isso foi em 2015, né? 2015. a Aí gente quem já- fazia o café era eu, que era a minha cafeteira lá, né? É. Aí eu servia o Ramos, o Siloto, Siloto? servia o Marques e Marques o Wesley, que era e é do o mesmo Wesley. quarto. Por que você viu? Porque já é Marumbi, terra do café e tal. Já, lá levava até o bolo também, né? Não Tinha tinha uma as manhas, concorrência de bolo. Já. E aí a gente. Italiano, né, cara? Algumas histórias a gente dividiu lá, né? Mas Mama. essa aí do nascimento do Tordolo é uma surpresa pra mim também, né? Você também? Pra mim é surpresa. Mas eu já falei sobre ela já em alguns momentos, mas não parei para contar com detalhes, né? Porque ela vai para longe, volta, né? Esse é outro podcast. Deixa eu ver você. É E longa. E deixa eu ver você. E aquele cara, como que é? Gabriel, como que é o nome do cara lá? Que Qual? você falou que você, quando o cara passou, ele virou oficial. Você Ah, ficou o orgulhoso? Douglas. Douglas. Esse Douglas existe ainda? Existe, ele Major ele é major, Douglas, trabalha aqui no colega regional. Não, então, Trabalha com quando jornal. quando ele vê aquele menininho lá de Marumbi, então, progredindo, trabalhando, e hoje você É tendo que ele coronel, quando, é um quando orgulho eu pra ele. passei, quando eu passei no vestibular do CFO, curso de formação de oficiais, ele estava ingressando no terceiro ano. Tanto é que a primeira ida minha para Curitiba, para iniciar o curso, nós fomos de ônibus, já da Sul para Curitiba, no Princesa do Ivaí, à tarde, chegamos lá à noite, ele ia iniciar o terceiro ano e eu ia iniciar o primeiro ano. Aí cheguei lá no bloco da escola de oficiais, ele me pegando pela mão, praticamente, né? Porque, Marcão, a primeira ida minha para Curitiba sozinho foi para fazer o concurso do CFO. Eu nunca tinha andado de ônibus sozinho. Aí cheguei lá em Curitiba sozinho, perdido. Aí minha mãe ligou para uma prima minha. Piada de prédio, Quando Marcão. ele chegar aí, fulano... piada de roça. Piada de roça. Piada de roça. Quando ele chegar aí, Tadinho, rapaz. pega ele na rodoviária e cuida dele, né? Aí chego lá na rodoviária de Curitiba, aquele mundo gigantesco, né? Aí cadê minha prima?
tinha viajado. Não. Aí eu liguei pra uma outra prima que morava. Não, eu tô aqui na Rua Barbosa, pega o táxi, vem aqui. Falei, aí brincou comigo. Que táxi, que É Rua mais fácil ir a Barbosa. pé. Aí eu liguei pro pai, já meio emocionado, né? Aí meu pai ligou pra um amigo dele, um picareta, que era um picareta de terra, né? Que meu pai era corretor picareta. Aí o seu Pídio, que cuidou de mim como um filho, mandou o filho dele me pegar na rodoviária, um soldado do bombeiro. Aí o soldado chegou lá com um chevetinho branco, me encontrou, era fácil de me achar, um menino magrinho, né? Uma mala, magrelo, cabeçudo, né? A mala maior que É. você. Aí eu entrei no carro, o que você vai fazer aqui, guri? Vim fazer o CFO. Você tá louco, rapaz? Você quer ser polícia? Você tá louco, rapaz? Olha Nossa. a motivação né, que ele... Ela te dá, né? E aí A começou. ajuda que esse cara deu. Aí começou tudo, aí começou. Que maravilha, Aí cara. começou. Mas não, magrelinho, italiano, ele magrelo italiano. Italiano. Mano, Na O verdade- estereótipo dele é... 5 segundos. Na verdade, o nome é italiano, mas a estratégia é mineira. Mineira. Beradiano. Muito bem, não me tem. Nós estamos de volta com o podcast Marcão Careca e hoje o bate-papo é a respeito de segurança, mas muito mais homens que vestem fardas e distintivos e andam armados e que falam sobre segurança. Mas antes de mais nada, são cidadãos da nossa cidade, cidadãos da nossa cidade, não é? Então, muito bem. Agora é o seguinte, a gente estava comentando a respeito, Coronel, do policiamento que ele é de aproximação, né? Isso tem a ver também com a guarda e tem a ver com a polícia civil. Uma cidade grande como a nossa, vale ainda a informação daquelas pessoas que ficam no bairro, daquela pessoa que às vezes acha que não está ajudando em nada, mas é um aposentado que fala, olha, tem um cara estranho naquela casa, tem um carro parado que não vai embora. A informação não oficial ainda é importante, essa aproximação, porque eu sou do tempo que também, infelizmente, era assim, ó, cuidado, vai pra dentro de casa, senão a polícia vai te pegar. O cara, é brincadeira, né, meu? Pô, eu fui educado, minha avó era assim, cara. Ó, se você não fizer tal coisa, a polícia vai te pegar. Puta, a polícia vai te pegar. Então isso fica na sua cabeça como uma coisa ruim. Sempre foi assim, pelo menos na minha geração. Hoje a aproximação e a polícia tenta cada vez mais. A proximidade é tudo. Na verdade, o que o Tordoro falou, eu vou puxar isso para a Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal é uma instituição nova, com 13 anos de existência. A gente tem como referência ainda, na parte de polícia ostensiva, a PM, né, a Polícia Militar. Para você ter uma ideia, Marcão, a essência do serviço da Guarda Municipal são os próprios do município. Escola, posto de saúde, CRAS, ou seja, ambientes de prestação de serviço público municipal. O foco maior nosso é a preservação desse patrimônio. Mas como você faz polícia preservando o patrimônio? A gente tem mais de 400 próprios públicos no município. Então, é só você colocar isso em termos exponenciais, você vai ver que você não vai ter um guarda em cada posto de trabalho do município. E aí a forma da gente fazer. Existem várias formas de fazer. O policiamento de proximidade é uma das medidas que a gente adota. Mas a gente, nesse policiamento, o que a gente fez? A gente tem um projeto que a gente implantou na Guarda Municipal nos últimos anos, chamado Informar para Proteger. Nós fizemos um folderzinho, onde os guardas, cada vez que ele vai numa escola, esse folder ele tem 2 edições. Uma voltada para o servidor público, para o próprio servidor conhecer qual é o trabalho da sua força de segurança municipal. O que a guarda oferece de segurança para um servidor de uma unidade de saúde, para o servidor de uma escola, porque muitas vezes algumas ações irregulares acontecem numa escola e a gente tem dificuldade de chegar no autor, porque a própria vítima tem dificuldade de passar isso para a gente. Então, esse projeto nosso, ele tem um folder que o guarda vai na escola, chama a comunidade escolar ali, professor, aluno, diretor, e distribui esse folder, faz esse contato e explica como que a guarda interage no caso de um furto, de um tráfico de drogas, de um crime qualquer que esteja ocorrendo ali, de uma infração de trânsito, né? E o mesmo folder, só com um pouquinho a informação um pouquinho diferente, a gente faz na comunidade, no entorno das escolas, no entorno do prédio público. Isso fez uma diferença tão grande que a gente passou inicialmente a receber informações da comunidade que até então não falava com a gente.
Porque o 53, o telefone da guarda, ele ainda é um número novo. A gente conhece o 190 da nossa polícia militar estadual. Mas o 53 é uma novidade. Nós temos 13 anos de existência aqui. A gente tem uma população inteira que nasceu e viveu sem saber que existia a guarda, e agora ela está aqui se apresentando para prestar um serviço. Então, além do serviço de patrulhamento, além da polícia de proximidade, a gente fez esse trabalho identificando a instituição, mostrando isso para a população, e a resposta foi muito positiva. Hoje a gente tem, por exemplo, tendo tempo aí, a gente vai falar de um projeto que a gente tem de monitoramento e de alarme, que muitas vezes, no momento em que está iniciando o toque de um alarme de alguém que invadiu uma escola, uma pessoa da comunidade já fez o contato pelo 153 dizendo, ó, tem um cara estranho aqui e a gente viu ele pulando o muro da escola. Então, isso é uma demonstração de um resultado que é muito, muito importante para nós. A gente tem essas anotações, a gente procura interagir com as pessoas, dar um feedback, entendeu? Porque se a gente não... O grande foco de qualquer força policial é o ser humano. É lógico que o patrimônio tem sua importância num contexto, sim, mas se a gente não valorizar a vida, se a gente não valorizar as pessoas, não tem nenhum sentido a gente estar trabalhando aqui. Então, quando uma pessoa liga e fala, tem uma pessoa estranha no bairro, ou, no nosso caso agora, provavelmente o Amarantino vai falar aí sobre o momento atual, né, a Operação Vida no Bairro, que a gente está abordando pessoas da população, apresentando as forças de segurança para o cidadão, isso tem dado um resultado muito importante. E isso é aquilo que complementa o que o Tordolo falou. Quando a gente tem umas pessoas, inclusive aqui na região do Jardim Bandeirantes, que eles ligam e falam, quando vocês vão voltar aqui para tomar um café? Porque a conversa vai, né? Fica bacana. O importante é ter essa conversa de comadre, essa conversa de antigamente com as novas tecnologias. Esse projeto que o Pedro Ramos comentou é um projeto de aproximação também, não é? Sim, sem dúvida. A Operação Vida nos Bairros é uma operação conjunta dessas três instituições aqui, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e também a Polícia Penal por meio do DEPEN. Ela foi idealizada pelo governo do estado visando combater homicídios. Mas puxando naquele primeiro assunto que você questionou aqui, sobre a importância do cidadão lá do bairro na colaboração, né? Que vem muito ao encontro do nosso expert aqui, que é o Tenente Coronel Tordoro, que tem livro, tem lugar de fala para falar sobre isso, né, do policiamento de proximidade. É importante a gente diferenciar aqui, Marcão, que nós estamos aqui os comandantes de três instituições, né, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. As duas instituições, Polícia Militar e Guarda Municipal, são instituições que combatem o crime de forma ostensiva. Elas existem sucintamente, né, para o crime não acontecer. Por isso eles estão fardados, com as viaturas caracterizadas, fazendo patrulhamento. Quando o policial militar ou guarda municipal sai de sua casa às 7 horas da manhã, se ele estiver dentro da viatura, se ele não estiver, entre aspas, fazendo nada, né, Tenente Coronel, ele está fazendo o seu trabalho. Ele leva para a população a sensação de segurança. A Polícia Civil, né, a Polícia Judiciária, ela atua normalmente depois que o crime acontece. Nós trabalhamos com a investigação, nós levamos intimações à casa das pessoas. Então, nosso grande contingente é de policiais à paisana. Nós só usamos farda no momento da nossa operação. Então, nós temos aqui a Polícia Militar, uma instituição de natureza militar fardada, a Guarda Municipal, uma instituição civil fardada, e a Polícia Civil, uma instituição civil sem farda. Todas elas buscam a mesma coisa, que é atender a comunidade. E esta Operação Vida nos Bairros, ela vem destacar bastante isso, porque uma das nossas vertentes é exatamente levar para o cidadão lá da Zona Norte, da Zona Sul, a nossa presença, dizer para ele, olha, as forças de segurança estão juntas, estamos aqui para protegê-lo. Nós elaboramos um panfleto com as 4 instituições, o Disque Denúncia 181, que é próprio para todas as forças, e ali naquele panfleto nós dizemos, olha, estamos aqui devido ao alto índice de homicídios, mas estamos aqui para protegê-lo. Nós levamos balinhas para as crianças, como o Tenente Coronel muito bem falou. Quando você vê um sorriso da pessoa
que vê a nossa passagem, aquilo é ponto nevrálgico. Você tem que parar para conversar com aquela pessoa, para que nós não tenhamos, infelizmente, hoje, com uma certa leviandade no meu juízo, a meu juízo, hoje se discute até sobre o fim das polícias. Imaginar o mundo sem polícia é o mundo do caos. Não? A gente exige para proteger o cidadão, não para levar o mal para ele. E a gente, enquanto comandante, tem que estar atento para essas coisas, porque quando a gente entra em um bairro violento, nós estamos ali para proteger os cidadãos de bem, que são a grande maioria, Marcão. As pessoas, na sua grande maioria de qualquer bairro, elas serão pessoas que trabalham. E, infelizmente, aqueles que não trabalham, notadamente envolvidos com o tráfico de drogas, seja de um jeito ou de outro, infelizmente, cada vez com a idade menor, os jovens estão sendo capitaneados ali para fazer este ou aquele serviço, o serviço de olheiro, o serviço de distribuição, o serviço de guarda. Quando nós entramos com a operação com um contingente alto de viaturas e policiais fardados, é extremamente comum nós encontrarmos as drogas jogadas, né? O Coronel Ramos está aí com o cão dele, o nosso cão que a gente aplica também, do DENARC, da Polícia Militar. Você chega, as pessoas saem correndo, não dá tempo nem de levar a droga. Por quê? Porque tem pessoas ganhando dinheiro com aquela venda. E a hipocrisia não pode estar presente na sociedade, nós só vamos ter o tráfico de droga porque tem um consumidor de droga. Exato. Isso é fato, essa discussão tem que ser muito mais séria. E a gente, enquanto comandante, já com uma certa experiência profissional, eu aprendo a cada dia com esses colegas aqui, a gente tem que saber discernir também a crítica e o elogio. Você não pode deixar a tua consciência ou a tua cabeça inclinar mediante as críticas, como também você não pode deixar o teu ego subir diante dos elogios feitos dentro de uma rede social quando a pessoa não conhece de nada de instituição. Esse programa teu tem muito a ver com isso. Nós estamos aqui falando de pessoas. Nós somos as instituições, mas nós também somos pessoas. Exato. Tal qual o médico. Vocês também precisam de segurança, né? Os familiares, não é? Exatamente. A gente se preocupa, e quando a gente encontra uma época tão boa em termos de integração como nós vivemos aqui, integração fática. Não é aquela integração de, porque as polícias têm que andar unidas. Não, é eu mandar um WhatsApp para o Coronel Tordouro, para o Coronel Ramos, e ter a certeza de que vai vir a resposta, e vai vir uma resposta de um cidadão que eu confio. A gente pensa segurança pública juntos. E aí entra essa questão da tecnologia. Hoje não existe polícia ou guarda municipal, força de segurança sem tecnologia, Marcão. Exato. A grande discussão nossa hoje é engraçado, os dois aqui vivenciaram quando a gente começou uma reunião promovida pela ACIL, lembra? Que a primeira reunião foi para nós brigarmos, né? Nós, força de segurança. Todo mundo queria saber qual a resposta que as instituições têm para o problema do centro de Londrina, como se isso fosse uma questão de segurança pública. No primeiro momento, nós todos expusemos o que nós fazemos, nos colocamos à disposição para fazer mais, até que começamos a chamar as outras vertentes da sociedade civil organizada, a questão da saúde, a questão da educação, o Ministério Público, os próprios empresários, porque a gente não vive sozinho no mundo. Aquela interação que se dá no centro da cidade é um problema de todos, e um problema de difícil solução. O caso mais emblemático, a gente pode falar sobre a Cracolândia de São Paulo. Ninguém sabe o que fazer com aquilo. E tem solução? Não tem. Aquilo, né? Não tem solução a curto prazo. As nossas investigações, falando aqui de Polícia Civil, hoje, nós não damos um passo sem tecnologia. Os nossos trabalhos de investigação, eles são todos baseados em tecnologia hoje. Hoje, os nossos... por exemplo, como que nós vamos monitorar, seja qualquer um das forças policiais aqui, uma boca de fumo em um bairro? Nós não podemos parar uma viatura lá e ficar olhando. Nós vamos ter tecnologia. Então, hoje nós usamos drones, com presença de calor, hoje nós usamos tecnologia em cima de mídia, nós usamos interpretação de dados de segurança pública. Por vezes o cidadão reclama que registra um boletim de ocorrência e não tem a resposta. Mas por quê? Comumente as pessoas têm o costume de preocupar-se com o seu boletim de ocorrência. Furtaram o meu celular, eu quero que o Coronel Tordouro me devolva o meu celular. Ele não se preocupa com o número de celular de Londrina. Nós precisamos do boletim de ocorrência sendo registrado em qualquer uma das forças de segurança para que aquilo vire um dado. Nós trabalhamos atacando onde as coisas mais acontecem, analisando dados. Se os furtos de fio de cobre,
quando eles explodiram aqui no Brasil inteiro e de Londrina, no começo deste ano, as Forças de Segurança Unidas fizeram a operação curto-circuito da primeira fase, foi porque nós avaliamos que aquele dado estava extremamente alto. Então, o cidadão, mesmo que ele não tenha a expectativa de que o bem dele vai ser retornado, o boletim de ocorrência é importante para que a gente possa ter o dado e possa planejar segurança pública. A Operação Vida nos Bairros é um exemplo emblemático. Nós estamos hoje em Londrina com 56 homicídios. O ano passado, a esta época, nós estávamos com 51 ou 52, ou seja, estamos ali num patamar razoável, mas uma tendência um pouco acima. Daí a nossa intenção de fazer a intervenção nos bairros para chamar o cidadão de bem para o nosso lado e para dar o recado para a criminalidade. Nós vamos ficar aqui incomodando vocês, igual vocês estão incomodando a gente. Unidos, em um grande monte presente no bairro. A questão da tecnologia, a gente pode explorar mais adiante, e o registro das informações, é só você ver a questão do uso de câmeras. Hoje nós estamos lançando aí em Londrina, em alguns locais, os totens, que faz o monitoramento Eu acho sensacional da população naquele local, e o início do nosso trabalho foi exatamente em cima de dados estatísticos, né? Por que em tal lugar, por que nesses 8 pontos foram colocados? O totem só apareceu ali em função de estatística. A gente sai para mais um breve intervalo comercial e a gente já volta se aprofundando um pouco mais a respeito dos projetos que nós temos de segurança, números que nós estamos combatendo e principalmente esses sujeitos aqui que são amigos em particular, o que faz com que a nossa cidade só ganhe com isso. A união das forças, não só pela distinção, não só pela autorização, não só pelo governo do estado e não só pelo projeto, mas pela amizade pessoal que esses sujeitos têm. Ponto para a nossa cidade que une grandes homens em grandes amizades. A gente já volta. Continue você pelo canal do YouTube. Essa coisa do totem aí que a gente tava falando, O totem é legal, hein? por que que a gente colocou ali? O totem não é vandalizado? O pessoal não vandaliza? Não é, ele? sabe por quê? Porque tem uma câmera que filma o totem.
Nós fizemos o lançamento ali na Concha Acústica. Eu fiz questão, ali é um problema. Ali tem tudo aquilo que o Amarantino falou. Uso, tráfico de drogas, enfim. Vocês têm número do bairro mais violento Pessoas de em Londrina? situação de rua. Eu tenho números positivos desse mês de setembro, viu? Isso. Inclusive da Concha Você Acústica. lembra? Isso. Depois eu vou falar E aqui. Posso puxar? Aí a gente Pode. chamou, quando foi para fazer o lançamento, a mídia foi, não lá no Totem, foi lá na nossa central de monitoramento. E aí eu liguei para uma senhora, porque ela me liga, cara, ela me ligava todo dia à noite. Não, é porque essa operação que o Tordolo iniciou, que a gente começou a incomodar lá, porque até tem que ter um certo cuidado quando você fala em incomodar, é o seguinte, nós vivemos um cenário de muita gente em situação de rua. Não é só em Londrina. Mas essas pessoas, no meio dessas pessoas, nós temos usuário de droga, traficante, pessoas com mandado de prisão por homicídio, Como por tem uma também série de coisas. gente que só tá na rua. Mas assim, eu falo Isso. bonita E verdade. exatamente. Só tá na rua, não E faz aí mal pra você ninguém, tem só gosta de morar na rua, sabia? quando você vai fazer uma abordagem policial, as pessoas não entendem que a abordagem é aquilo que o Tordolo falou no início da nossa conversa aqui. A abordagem é policial. Você não sabe quem você está abordando. Você não precisa ser mal educado, ser truculento, mas você tem que ser firme, você tem que ser duro na hora de abordar. E uma vez identificada a pessoa, você vai interagir com ela. Se ela não tiver nenhum problema com a justiça, nenhum problema com a sociedade, ela vai receber o tratamento que todo mundo recebe. Agora, na maioria das vezes, você encontra pessoas que estão no cometimento de crime. Gente vendendo droga, usando drogas. E o usuário de droga nesse cenário, que o Amarantino falou, as pessoas têm uma visão... Eu vou usar um termo, mas nem é o termo correto. Essa visão romantizada do uso da droga, por assim dizer, na verdade existe uma cultura de querer forçar uma descriminalização da droga num ambiente social que nós vivemos de caos. Para a gente chegar numa Cracolândia não vai muito. É só as forças de segurança começar a afrouxar que nós vamos ter o mesmo cenário numa Concha Acústica, no Bosque, no Calçadão. Entendeu? E aí a gente precisa fazer isso. Quanto? 10 segundos. 10. Aí, dá para segurar o áudio um pouquinho? Fechar? Agora? É. São 3, 2, 1. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos de volta pela 91,7. O assunto é segurança em Londrina. Nós estávamos conversando a respeito de equipamentos. Os totens, eles estão em quantos lugares, Coronel? Nós temos 8 totens. Aqueles altos de cor azul na parte Exatamente. de cima, né? Que tem um giroflex azul. Aquilo lá, resumidamente, é um projeto quando nós começamos a revitalizar as praças, e você tinha que manter a revitalização sem o vandalismo, sem o crime, sem o cometimento de crime. E o exemplo clássico que a gente tinha era a Praça Dom Pedro, ali próximo do Marista.
Tava uma invasão. Era um aquilo lá. acampamento, né? Era um acampamento. Então, houve uma revitalização. Nós fizemos uma prova de conceito lá, porque é um equipamento caro e a gente tinha que mostrar para a sociedade que essa ferramenta tinha a sua utilidade. E ela se mostrou totalmente eficiente. Nós, com isso, colocamos em mais 7 locais distribuídos em praças, como, por exemplo... Lugares já testados e lugares que têm alto índice. Alto índice, como é o exemplo que certamente o Tordoro vai dar de um trabalho que ele vem fazendo na concha acústica. O próprio Totem vem contribuindo com isso também, porque você interage, você consegue chamar a atenção da pessoa pelo alto-falante, vendo a imagem do que ele está fazendo. E hoje a gente está desenvolvendo uma prova de conceito no mesmo sentido para as escolas. Nós temos 8 locais de praças com grande volume de pessoas e que havia grandes incidências de infrações, e hoje nós levamos para uma escola, estamos também fazendo esse conceito para a gente poder avaliar a amplitude disso depois. A gente tem, é bom lembrar, a gente tem 127 escolas só municipais, além das filantrópicas e das estaduais. Então, quer dizer, você não pode sair distribuindo isso tudo. Isso tem que ser pensado, né, de maneira bem objetiva. São os índices que levam aos totes a serem colocar, implantados. exatamente. Tordolo, índices é o que vocês trabalham. Aproximação, cafezinho, aperto de mão, a Polícia Civil vai lá sem estar uniformizada e faz amizade com a comunidade, e quando chega a Polícia Militar e a Guarda, está uniformizada, né? Às vezes você não consegue aproximação exatamente até pelo próprio fardamento. Então tá, você chega ali, você consegue apertar a mão, você consegue ser amigo da comunidade, que é o nosso grande objetivo para a gente resumir tudo isso. Só que vocês têm base científica, vocês têm números. Os últimos números de setembro são prova verídica, científica, do que esse resultado de aproximação com a comunidade está dando certo. Exatamente. Nós somos pautados pelos números, mas também pela percepção que a comunidade traz para nós. Vamos falar dos números. Na série histórica de 10 anos, Marcão, Coronel Ramos, Delegado Ribeiro e quem nos assiste, esse é o mês de setembro com o menor índice de furto e de roubo na série histórica. E é um mês onde nós empregamos na sua totalidade o conceito do policiamento de proximidade, com intensidade, especialmente na região central de Londrina. E somado essa aplicação no conceito pela Força Ostensiva PM, nós também temos a Operação Vida nos Bairros, que o delegado Ribeiro falou, que ela corroborou para isso. E nós temos feito um trabalho direcionado para a região central, Marcão, especialmente o centro histórico, com o objetivo de devolver o centro histórico ao londrinense. Porque essa foi uma demanda que chegou para mim, pela Catedral Padre Rafael Solano, pessoas que moram no entorno do bosque, onde homens em situação de rua, e no meio deles, delinquentes, cometiam delitos. Mas como que eu sei? Nós prendemos vários homens nessa condição, praticando tráfico de drogas e ou foragidos da justiça, inclusive mulheres. Então nós temos um número de índice criminal que baixou, e temos um aumento das prisões, notadamente no centro, onde nós aumentamos em 31% as prisões por tráfico na região central, comparando os períodos de quando assumimos o comando, 14 de agosto até hoje, e voltando o mesmo período para trás. Então isso é a demonstração pela base de dados numérica de que o conceito baseado na proximidade e na demanda da população, aplicando a força, ordenando os ambientes, organizando os ambientes com abordagem policial, técnica pura, nós conseguimos resultados. E isso também, Marcão, eu falo com muita tranquilidade sobre os homens em situação de rua. Nós temos já uma lida nesse meio de algum tempo. Eu falo que o espaço é público, eles podem estar lá, inclusive, mas não mandam no espaço. O espaço é de todos. Não existe aquele que manda, que pode cruzar um colchão na calçada e lá permanecer. Ou pegar um ponto de ônibus, cercar com um cobertor e fazer do ponto de ônibus um biombo. Então isso não é aceitável, isso não é adequado, isso não é coerente. Como eu falei e repito, eles e todos têm o direito de permanecer, de ir e vir, mas não mandam no espaço. Então nós, enquanto força pública do Estado, temos o dever também, impulsionados pela percepção da população e constatando o que todos constatam, realizar ações de polícia para ordenar. Realizando as ações, especialmente nas madrugadas, Marcão. Toda madrugada nós estamos nos reunindo na região central e fazendo patrulhamento com abordagens, com muitas prisões. Na Rua Ouro Preto, que é, acho que todos aqui vão lembrar da Rua Ouro Preto, ali do antigo, daquele Hotel Tijolinho, e naquelas imediações, com várias prisões por tráfico de drogas e ou, como eu falei, pessoas foragidas da justiça. Porque no meio dos homens em situação de rua, e algumas mulheres, estão criminosos.
que estão foragidos e Eles se misturam, né? alguns praticando crime. Então, nós não podemos deixar confortável para o criminoso essa condição. Nós temos a obrigação, enquanto Estado, de deixar desconfortável e de realizar ações com a aplicação da lei com rigor. Como eu falei no começo, se houver resistência, nós vamos aplicar a força até que a resistência cesse, inclusive a força letal, se for o caso, para salvar uma vida, aplicar a lei e restabelecer a ordem. Isso não é tão simples assim, mas é possível que façamos, como estamos fazendo, com o apoio da Polícia Civil, com o apoio da Guarda Municipal e outros órgãos, segmentos estão percebendo isso, estão se achegando, como diria o Matuto, para caminhar conosco. Então nós podemos fazer isso, e dialogando, ouvindo, conversando, todos, independente da razão, do discurso, todos têm que ser ouvidos, e com o diálogo nós construímos uma solução, Marcão, que é adequada para a região central, porque a gente percebia aquela angústia, percebia a angústia mesmo da população de ver aquilo, sentimento de impotência, e aí? E aí nós estamos trabalhando intensamente, com desafios muito grandes pela frente ainda, mas com um horizonte muito propício lá na frente. Eu talvez sou muito otimista em alguma medida, mas é assim que funcionamos. Vamos para cima, vamos agir, pautados sempre pela lei, pela ética e pela moral, mas dá para fazer alguma coisa, né, pela população, é o dever nosso, é a obrigação nossa. E quando nós temos a Guarda Municipal junto conosco, a Polícia Civil junto conosco, a imprensa, você junto conosco, criticando, cobrando, que é o dever da imprensa, nós conseguimos, com certeza, avançar e encontrar soluções para os problemas. E Marco, a gente chegou... Esse raciocínio do Tordolo, ele vem ao encontro de uma realidade, de uma avaliação, né, que vem sendo feita pelo poder público já há algum tempo. O município, ele presta os seus serviços para essas pessoas vulneráveis em situação de rua. Existem vários projetos, principalmente na área do serviço social e na área da saúde, e alguma dessas pessoas, por encontrar facilidades, nem quer o serviço público prestado pelo município. Ele não quer o abrigo, ele não quer o acolhimento, ele não quer nada disso. E muitas vezes ele é motivado por questões que, por exemplo, o usuário de droga, ele não vai ter essa oportunidade de estar usando droga lá no abrigo, né? Lá no abrigo ele vai ter regras. Então ele começa a gerar essa insatisfação na população. O fato de a gente poder usar a rua, ser pública, e qualquer pessoa poder fazer uso do espaço público, não coloca essa pessoa numa condição melhor do que as outras. A gente tem vizinhanças que não consegue sair para ir no supermercado a hora que escurece, que ela é abordada, que ela sofre Eu sei ameaça. de supermercado aqui, sem citar o nome, mas é da área central. Sim. Eu, quando vou fazer compra, eu não consigo fazer uma compra tranquila. Não Tanto para consegue. chegar no carro e o cara Isso. fala, tô te esperando na volta com a sua compra. E O quando pior você volta, é parece isso. que parte Então, da compra é dele. E nesse meio... Dá o nome do mercado aqui ou não? É melhor não, né? Melhor não, né? Essas pessoas... Mas já falei com o gerente do mercado, amigão, faz a sua parte aí, bota um segurança aí. Então, essas pessoas que permanecem na rua, elas são usadas pelo criminoso. Porque como ela tem um certo acolhimento da sociedade, imaginando que o poder público não está fazendo nada, elas acabam recebendo algum tipo de acolhimento da sociedade. Então é comum você ter grupos que fornecem alimentação, que levam alguma coisa. Tem que deixar. É Só- muito identificado. Isso. Morador de rua, que Isso. não provoca confusão nenhuma. Por sinal, eu tenho alguns que eu tomo conta há muitos Isso. anos na minha vida, muitos Só anos. que- Marcão, eu moro aqui na sua casa, posso? Nunca me deu trabalho há 12, 13 anos. Só Nunca. que Eu não gosto de ir só pra que casa, sou o morador de rua. malfeitor, E no Marcão, meio do malfeitor que o se malfeitor, mistura nisso ele tudo. usa esse ambiente Pra se ele misturar. usa esse ambiente para misturar, porque é propício, ele Sim. tem até defensores. Se camufla. Quando a polícia vai fazer esse trabalho que o Tordolo tá descrevendo, que é um trabalho que a guarda está apoiando, de efetivamente fazer abordagens de madrugada, algumas pessoas acham que você está indo lá acordar um pobre, um coitado que está tentando dormir numa marquise. Isso é uma meia-verdade. De fato é isso. Só que na maioria das vezes existe o abrigo para ele e quem está lá é alguém que está se homiziando nesse ambiente para poder cometer o crime e não ser abordado. É tranquilo, né? Se mistura, né? Só Se para camufla. concluir, essa é uma discussão que tem várias vertentes. Como que nós funcionamos lá? Vamos para cima, vamos trabalhar, temos a lei a nosso favor, e sempre foi assim, e temos a demanda do cidadão. Vamos trabalhar. O que eu posso fazer? Abordando, organizando o ambiente,
prendendo quem está na flagrância, encaminhando preso quem está com mandado de prisão em aberto. Então, é assim que funcionamos, porque esse assunto, o Coronel Ramos abordou bem, dá para todos nós, Marcão, achar N desculpas para não fazer nada. E quem vai pagar o preço é a população. Então, nós temos que, de alguma forma e de algum jeito, em alguma medida, fazer alguma coisa. É isso que eu tenho falado lá hoje, para quem está perto, para quem está longe de mim. Dá para fazer, temos que fazer. Temos uma missão constitucional para servir a população. E nós temos que colocar a mão na massa, em todos os sentidos. Eu percebi que vocês comentaram muito a respeito do centro. O centro eu conheço bem. Se eu fizer o quadrilátero central, eu consigo perceber vários lugares que pode se transformar em Cracolândia. Não precisa nem ser muito antropólogo, sociólogo para descobrir. Isso. E a periferia? Quais são os bairros mais perigosos, mais violentos da cidade de Londrina? São esses que estão mais recém-formados? São os assentamentos ou bairros já constituídos? Pelos números, pelos índices. Pode começar até pela Polícia Civil a resposta. Olha, a gente me permite só adiantar uma questão, Marantino. Sob a ótica da guarda, né, principalmente na periferia, a nossa maior preocupação são com os próprios públicos do município, como eu disse no início. Então, nós vamos fazer um patrulhamento de proximidade, nós vamos fazer próximo a algum próprio público que está sofrendo algum tipo de furto, algum tipo de vandalismo. Nós vamos fazer próximo a um fundo de vale, né? E aí, quando você tem um fundo de vale que está ocupado, é um ambiente propício também para o uso e para o tráfico de drogas. Então, é muito comum o canil, né, os cães da Guarda Municipal, tá contribuindo com prisão de pessoas que estavam traficando no fundo de vale, perto de uma escola, perto de uma unidade de saúde. E aí algumas pessoas até questionam, esse não é o trabalho originário, não é o trabalho principal da guarda. Só que o traficante, ele está na porta da escola, assediando crianças, né, incomodando a população, usando o fundo de vale para queimar fiação, para queimar objeto de furto. E quando a gente faz isso, na nossa concepção, além de estar protegendo os próprios do município e estar protegendo a população que utiliza os próprios, nós estamos contribuindo com as outras forças de segurança. Então, para não fulanizar bairros aqui, mas a gente tem algumas regiões onde as próprias prisões indicam isso. Por isso que vocês estão irmanados. Por isso que a tecnologia hoje está à nossa disposição, para vocês terem os pinos nos lugares que são mais acentuados. É assim, Fernando? Vocês conseguem descobrir, né? Exatamente. Quando você me pergunta sobre o bairro mais violento, né, a violência ela tem várias facetas, são vários tipos de delito, né? O que mais nos preocupa enquanto segurança pública é o homicídio, né, que é o crime capital que a gente visa combater de todo modo. Nós temos a região central, que o grande problema era os furtos que aconteciam, como o coronel muito bem citou aqui. Nas primeiras reuniões, quando nós nos sentamos para discutir, a gente foi ver os horários de madrugada onde os crimes aconteciam, e agora com a Operação Vida nos bairros que visou homicídio, nós começamos pela região onde nós tínhamos mais homicídios relacionados com o tráfico de drogas. Então nós idealizamos 39 ações em pontos nevrálgicos, né, o chamado hotspots, onde acontece o maior número de crimes, notadamente ali que circundam o tráfico de drogas. Nós começamos a nossa primeira ação foi feita no dia 18 de agosto, ali na região do Pindorama, e nós temos uma estratégia, né, de levar ela, de saturar uma determinada região para depois ir para outra. Logo em seguida fomos para a Zona Norte, que é onde a Zona Norte, por concentrar muito morador, né, isso é uma região extensa, ela tem realmente um número considerável desses homicídios que nós analisamos, muito embora o tráfico de drogas esteja esparramado em toda a cidade. Nesta operação também específica, nosso planejamento inclui cumprir mandados de prisão que são importantes, aqueles que queremos prender o alvo X, aquela pessoa que a gente precisa de um contingente maior de viaturas, porque quando a gente entra no bairro, a gente recebe as informações que é mais fácil de prender. Nós prendemos 3 criminosos de alta periculosidade, né, as forças de segurança nessas ações, e Marcão, já abordamos mais de 700 pessoas em 16 ações que nós já executamos das 39. Mais de 700 pessoas que estão nas ruas, suspeitos, em bares. Quando nós encontramos alguém com mandado de prisão em aberto ou alguém procurado por uma determinada unidade, obviamente a gente consegue avançar com aquela pessoa e fazer a prisão ou a sua intimação. Muito bem.
Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente continua. Se cavocar, quanto mais a gente cavocar, quanto mais a gente aprofundar, mais a gente descobre equipamentos, pessoas, boa vontade e principalmente técnicas e projetos para que tornem nossa cidade cada vez mais segura em todos os âmbitos. Nunca se esquecendo do policiamento de proximidade, que eles estão irmanados. Quanto mais você da comunidade conhecer um policial, o policial conhecer a comunidade, mais fácil será esse trabalho. A gente já volta dentro de breve instantes. Continue você pelo canal do YouTube. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos encerrando o nosso bate-papo com a sensação do dever cumprido, porque falar sobre segurança, nós íamos nos aprofundar sobre qualidade de vida, sobre instituições, sobre parcerias, né? Sobre os bairros, equipamentos, tipo de policiamento, drones,
né, radares, grandes equipamentos que a polícia não pode revelar e que tem, não é verdade? Porque, obviamente, aqui a gente revela 70%, 80%, e, obviamente, que a gente não vai abrir tudo aquilo que vocês fazem nos bastidores com os grandes equipamentos que Londrina hoje tem, graças à nossa administração, que faz com que vocês sejam amigos e trabalhem juntos. Para a gente encerrar nosso bate-papo, agradecendo a todos vocês, e, Tenente Coronel Pedro Ramos, salientar, nesses últimos minutos, um projeto seu para a comunidade. Olha, primeiro a gente agradece a participação, né? É um programa diferente, permite uma conversação e é sempre muito bacana poder estar com os colegas aqui, meu amigo, meu irmão Tordolo, o Amarantino, um amigo querido que a gente teve nos últimos anos. Na nossa administração, eu acho que vale a pena ressaltar a importância de ter resgatado uma defesa civil que era muito incipiente no município. A gente teve lá em 2016, a gente viu a tragédia que viveu em Londrina e a gente chegou aqui, mapeou, identificou locais de entupimento de bueiro, queda de árvore, deslizamento de terra e a gente notificou todos os setores da administração e cada um fez a sua parte e hoje a gente até frustra parte da imprensa quando dá um temporal, um vendaval e não tem nenhum alagamento, não caiu árvore e o pessoal ligando, pedindo relatório. Isso é fruto de um trabalho de uma equipe de guardas municipais que compõe a Defesa Civil e que fez um trabalho técnico de mapeamento, de estatística e fez com que isso realmente enaltecesse. A gente fez ali na Guarda, volto a dizer, uma instituição nova, mas a gente tem até um grupamento que agora o Tordolo resgatou lá do 5º Batalhão, que a gente chama de G-Bike, que é um patrulhamento com bicicleta, de mais proximidade ainda, nos locais de grande aglomeração. Bem legal. O nosso trabalho ele é diferente, porque a gente sai com uma viatura, deixa as 4 bicicletas no local e a viatura vai para o patrulhamento nos próprios públicos mais próximos e a bicicleta está fazendo patrulhamento. Se houver necessidade, é só um contato via rádio, a viatura vem apoiar. A gente tem o canil, a gente enfrentou a lei seca, que era uma demanda da própria sociedade. Hoje a gente enfrenta a lei do barulho, né, a poluição sonora, que ainda incomoda muito a população. A gente tem outros trabalhos, né, como é o caso da Paranaguá, que é um problema da cidade que nós estamos enfrentando, estamos levando informação, estamos levando proximidade. Então eu vejo com muita alegria o trabalho que a gente fez e também fico muito feliz com a parceria que hoje a gente tem com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Muito obrigado. Amigo, suas considerações, agradecendo, e foi muito bom te conhecer no último evento que nós tivemos. Você pode ver o quanto é que os políticos, as entidades, gostou da sua presença ali, viu? Um evento muito bem montado pelo deputado federal Diego Garcia, e eu percebi o quanto é que a comunidade gostou da sua presença ali. Citaram você várias vezes, você ficou do começo ao fim, escutando todas as necessidades sobre aqueles problemas de doenças crônicas e doenças mais sérias e doenças graves. É isso aí, Marcão. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, a polícia próxima aos problemas da comunidade, né? Nós tínhamos um tema específico naquela audiência pública, porém, quando convidados, a gente tem que interagir para entender a sociedade como um todo e poder tomar melhores decisões, né? Agradecer muito a oportunidade de você reunir aqui os comandantes das forças de segurança. Aqui nós estamos efetivamente, sem nenhuma demagogia, entre 3 amigos que pensam sério segurança pública, são profissionais competentes e respeitados. Enquanto Polícia Civil, nós temos evoluído bastante aqui na região de Londrina, temos tentado diuturnamente fazer um trabalho integrado, prestar um serviço cada vez melhor para a população. Mudamos a nossa central de flagrantes, que era um prédio tímido que não atendia a população ali na Santos Dumont. Inauguramos uma nova central de flagrantes e agora estamos com a Delegacia Cidadã já na metade da obra, provavelmente ali no primeiro semestre de 2024. Nós teremos a inauguração da nossa Delegacia Cidadã, que irá reunir boa parte das delegacias. É importante ressaltar que aqui a gente é estruturado em delegacias que tratam de temas específicos. Então, tem uma delegacia de homicídios, delegacia do adolescente, delegacia da mulher, e a gente pretende, com a Delegacia Cidadã, que vai funcionar ali na Luiz de Amorese, levar um melhor atendimento para a população londrinense. A gente
quando a gente vem nesse tipo de programa, eu acho que os colegas têm essa mesma visão, o objetivo é dar credibilidade às instituições e fazer com que o povo confie no nosso trabalho. Nós estamos abertos a críticas, reclamações e elogios. Qualquer funcionário, servidor que esteja sob a minha tutela, eu faço questão de saber se ele atendeu mal ou se ele foi truculento com alguém, e do mesmo modo quero saber se ele atendeu bem para que nós possamos investir naquela pessoa. A Polícia Civil e as outras instituições têm o telefone 181, que é o Disque Denúncia Geral, para que a pessoa possa fazer a denúncia anônima sobre qualquer fato delituoso, e a gente conta muito com a população, confie nas instituições, porque nós estamos aqui unidos para levar o melhor para a população londrinense. Muito bem. Todoro, por gentileza. Marcão, Coronel Ramos, delegado Ribeiro, é uma alegria estar aqui com vocês. A nossa missão é prestar contas à população, a accountability, né? Então, por isso que a gente fala abertamente sobre esse assunto, que é um dos fundamentos do procedimento de proximidade, é a transparência. Marcão, é tratado o assunto com a verdade que o assunto merece, sem expor a estratégia dessa ou daquela força, ou expor a risco a ação policial, sobretudo o policial. O procedimento de proximidade, Marcão, é um conceito, não é filosofia, não é uma modinha, é um conceito que é robustecido, que é alicerçado nos números, mas, sobretudo, na percepção que as pessoas têm do trabalho policial, na percepção que as pessoas têm do trabalho que o Estado entrega para ela, nas suas diversas políticas públicas. Aqui eu falo da política pública de segurança e, notadamente, da força ostensiva. O Estado tem a missão, Marcão, de promover qualidade de vida para as pessoas. Qualidade de vida tem relação direta com a quantidade de medo que as pessoas têm. E o Estado tem a missão de diminuir o medo. E nós, enquanto força policial, nós, PM, enquanto força ostensiva, temos a missão de estar presente e, em estando presente, acalmar angústias, diminuir ansiedades e acalmar as pessoas. O empresário, quando está mais calmo, ele tem mais chance de colocar a mão no bolso e investir. Segurança pública fomenta a economia. Temos um case num bairro aqui da região de Londrina, que a empresária, com medo, saiu do varejo e veio para o atacado. Quando chegamos com esse conceito, ela voltou com o varejo, voltou a investir e gerou mais emprego. É um dos casos que segurança pública, quando é bem aplicada, fomenta a economia também. E o foco de tudo isso que eu falo, são as pessoas. Pessoas de dentro e pessoas de fora. É ouvir, estar perto, dialogar, para que nós possamos juntos construir a solução que as cidades precisam. Eu falo para os policiais que estão comigo, próximos, que o policial precisa conhecer de cidades, mas sobretudo de pessoas. E falo também, para concluir, Marcão, que o policial militar que não gosta de gente, ele está na profissão errada e vai ser um frustrado por todo o seu tempo de serviço ativo. Nós precisamos, se não gostamos tanto, desenvolver habilidades para gostar, para estar perto, para ouvir, para dialogar. E com isso, ouvindo, dialogando, nos relacionando, caminhar juntos para poder chegar num local onde todos querem, que é segurança, que é paz, que é tranquilidade, um ambiente amistoso, agradável, aonde a paz impera, onde as pessoas vivem bem, e assim nós caminhamos. Muito bem. Sensação de que nós levantamos o assunto e ele não se encerra, mas eu tenho aqui a sensação também minha, pessoal, de que vocês verdadeiramente se dão bem, são homens extremamente preparados, seres humanos da melhor espécie, porque saíram simples dos seus lares, estudaram de uma forma muito corriqueira, investiram na profissão de vocês e constituem família na cidade de Londrina. Não é? Quem nasceu aqui, quem não nasceu aqui, está aqui criando seus filhos, seus netos, que eu tenho certeza absoluta, nós teremos cada vez mais a união das forças para um bem comum, que é a segurança. Amigos, muito obrigado pela presença desses senhores profissionais da segurança, muito obrigado pela sua audiência, você navegando pelo nosso canal de YouTube, e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza, amigos, que Deus há de querer.